Ontem eu preparei uma peça de filé mignon inteira e sobraram as aparas. Hoje eu vou fazer o meu delicioso picadinho de filé com cogumelo. Eu tô usando aqui aproximadamente 500 gramas de filé mignon. Eu já deixei eles cortadinhos em tiras para facilitar, mas você também pode fazer em cubinhos. Para a carne ficar bem temperada, eu vou começar acrescentando uma pitada generosa de sal e pimenta do reino a gosto. É importante você colocar uma quantidade generosa de sal, mesmo que depois, durante o preparo, você precise colocar mais. Dá uma mexida para pegar bem o sal e adiciona a pimenta do reino na sequência. Eu adoro moer a pimenta na hora, eu acho que ela tem um sabor bem mais fresco. Espalha mais uma vez a pimenta na carne, para assim toda ela ficar temperada. O amido de milho é o ingrediente que vai fazer toda a diferença no molho do picadinho e eu vou adicionar ele agora no começo. 2 colheres bem servidas é o suficiente. Já polvilha por cima da carne, assim dessa maneira. Com a ajuda de um pegador agora você espalha bem o amido de milho. Se você não tiver amido de milho, pode usar farinha de trigo no lugar. A gente vai fritar essas tirinhas de filé mignon. Esse amido também vai dar uma tostadinha, mas ele vai garantir a cremosidade do molho do picadinho. Agora eu vou ligar minha panela de ferro bem quente e colocar um fio de azeite. Duas colheres de sopa de azeite aproximadamente. Se precisar depois a gente coloca mais. Eu vou fritar as tirinhas de carne por partes para não juntar água. Com a panela quente já vai adicionando as tirinhas aos poucos. Vou usar um pegador para eu não me queimar. Dá uma soltadinha na carne. É importante você ir soltando as tirinhas de carne dessa maneira, para elas ficarem douradinhas por inteiro. Agora com uma espátula eu vou soltar as que grudaram no fundo da panela e já vou começar a reservar. Parte do filé já está douradinho, agora é só reservar. É só repetir o processo com o restante das tirinhas de filé. À medida que for ficando tudo muito seco, nessa etapa você ainda continua adicionando azeite. Eu vou colocar aqui mais 2 colheres de sopa. Se você tiver uma panela como a minha de ferro, melhor ainda. Se não, você vai optar por aquela que não tem o fundo antiaderente. A cor do molho do picadinho vai vir justamente desse tostadinho que fica no fundo da panela. É importante você ter uma certa agilidade nesse processo para você evitar de queimar muito o fundo da panela. Ele vai ficar uma delícia, não vai dar errado. Mesmo que ele fique mais pretinho, fica gostoso. Mas é importante que ele esteja com essa cor mais caramelizadinha ainda. Mesmo que a sua frigideira, sua panela, seja antiaderente, não deixa de dourar as carnes. Essa etapa, ela é bem valiosa para o seu molho ficar douradinho. Agora eu vou reservar o final das carnes e começar a preparar o refogado. Agora com a panela vazia e esse fundinho aqui, adiciona mais um pouquinho de azeite e a gente vai fazer o refogado com mirepoix, que é cebola, cenoura e salsão. Primeiro a cebola. Eu tô usando meia cebola, bem picadinha, para ela ficar completamente sumida no molho. Na sequência já coloca a cenoura picadinha também. Você pode usar ela toda raladinha para ela ficar bem discreta ou bonitinha no molho assim. E o último ingrediente do mirepoix, que é esse refogadinho com toque francês, aquele saborzinho de restaurante,
O responsável é o salsão. Eu vou colocar aqui 2 talinhos bem picadinhos. Tá vendo esse torradinho no fundo da panela? Esse aqui é o néctar do nosso molho. Agora, na sequência, eu vou fazer o pingue frita, que é deglaçar o fundo da panela. E você vai ver o que vai acontecer. A gente vai pingando água aos poucos até esse fundo se soltar e formar o molho. Olha só como o fundo vai soltando com mais facilidade quando se faz o pingue frita. À medida que a água for secando, você vai adicionando mais. Você vai notar que seu refogado vai ficar extremamente douradinho. É essa base do molho que a gente precisa para fazer um picadinho de sucesso. O cheirinho desse refogado tá maravilhoso. Eu queria que você pudesse sentir o cheiro aí da sua casa. A hora que o fundinho da panela já estiver soltinho, assim como o meu, chegou a hora de adicionar o cogumelo. Eu cortei ele em fatias, você usa o champignon, o que você quiser e tiver em casa. O cogumelo traz um requinte para o prato e eu adoro usar ele nesse tipo de receita. Antes que o cogumelo comece a murchar demais, você já vai adicionar o alho. Eu não gosto de deixar ele no começo do refogado porque ele é bem delicado e queima e tende a amargar a comida. Então agora sim chegou a hora de colocar. Eu quero o sabor dele bem evidente no molho. Eu estou usando 3 dentes de alho bem grandes. Como a minha panela de ferro está bem quente, eu estou usando esse pano para proteger a minha mão. Você vai notar que seu refogado já fica com um aspecto mais firme, diferente do que ele ficaria se não tivesse o amido ou a farinha de trigo. Eles já dão essa consistência logo no começo. Agora é só esperar refogar um pouquinho o alho e já voltar as tirinhas de carne para terminar esse prato incrível. Se o seu molho for começar a dar aquela pegadinha no fundo da panela, vai fazendo o pingue frita durante o processo do cozimento. Assim ele não vai queimar e seu molho vai ficar bem douradinho. Olha a cor que vai ficar esse molho. A gente não deu nenhum truque aqui. Eu ainda nem coloquei o molho de soja e olha que lindo que ele tá. Com a base do molho pronta, chegou a hora de colocar as tirinhas de filé mignon aqui. Na sequência, eu vou adicionar água para dar mais fluidez para esse molho do picadinho. Eu gosto dessa receita porque ela rende bastante. Um picadinho com pouco molho não é um bom picadinho, então coloca um pouco mais de água agora para deixar ele cozinhar. Aproximadamente uma xícara de chá de água. Olha só como ele já fica mais fluido. E não se preocupa porque logo logo ele engrossa. Agora eu vou adicionar um pouquinho de molho de soja só para trazer um saborzinho. Tem uma colher de sopa rasa. O cheirinho que sobe já tá delicioso. Agora que eu coloquei o shoyu, eu vou provar para ver se tá bom o sal e se for necessário, acrescenta um pouquinho. Hoje eu vou servir esse picadinho com purê de mandioquinha, mas ele também fica delicioso com arroz e batata palha. É sempre importante provar antes de servir para saber se já tá bom o sal. Isso aqui tá perfeito, tá uma delícia. Não precisa de mais nada. Agora é só deixar cozinhar por 2 minutinhos e servir. Para fazer o purê de mandioquinha de acompanhamento é muito fácil. Eu usei apenas a mandioquinha cozida, um pouco de manteiga e sal. Fácil assim. Ele fica com esse aspecto mais rústico mesmo. Com o purê, eu gosto de fazer esse vulcãozinho para represar todo o picadinho no meio. Agora é só servir essa delícia e degustar.
sujar a bordinha do prato, é só limpar com papelzinho. Finaliza com um pouquinho de cheiro verde e agora tá pronto para comer. Olha que saboroso que fica esse picadinho. Esse molho fica extremamente cremoso, com uma cor super especial. Eu gosto bastante de fazer esse prato durante a semana como uma alternativa ao estrogonofe. Tem semana que a gente não quer nem saber do estrogo e aqui em casa a gente adora um picadinho. É um prato simples e delicioso. Agora que esse picadinho maravilhoso ficou pronto, eu vou provar essa delícia porque eu já tô com água na boca. Perfeito. Que delícia.